Olá, aluno! Seja muito bem-vindo aqui à nossa aula de Estratégia Empresarial e Negociação. Me apresentando, eu sou a professora Natália Voitas. Sou formada em Administração de Empresas, possuo MBA em E-Commerce, o nosso comércio virtual, e também sou mestre em Gestão de Organizações. E hoje a professora está aqui para que nós possamos aprender e enriquecer os nossos conhecimentos acerca da estratégia empresarial, mas hoje em específico nós vamos dar início aos nossos conteúdos abordando a negociação, que é um ponto muito chave e importante para as organizações. Então, nesse momento, você vai verificar conceitos de negociação, quais são os tipos da negociação, objetivos, o fator-chave que é a comunicação e também ali as maneiras para que você possa sempre negociar melhor, ok? Então, dando início aqui ao nosso conteúdo, temos aqui o tema da nossa primeira teleaula: negociação, conceito, processo, comunicação e também gestão de conflitos. Então é muito importante que nesse momento você esteja preparado para aprender estes conceitos. A professora tem certeza que você leu o nosso material antes da aula, não é mesmo? Tenho certeza que você sentou, deu uma lidinha e se preparou para a nossa aula, ok? Então, lembrando também da importância de você participar aqui do nosso conteúdo, da nossa aula. Mande suas dúvidas, caso você tenha alguma dificuldade, algo não tenha ficado claro para você, fica à vontade, manda aqui no nosso chat. Também hoje nós temos mais uma via de acesso, é o Skype, olha só. Você pode se conectar e participar da nossa aula com o Skype aqui, camargo2.tutel@croton.com.br. Olha só, repetindo, camargo2.tutel@croton.com.br. Então, caso você tenha dúvidas, dificuldades ou quer dar um exemplo e participar trazendo contribuições, fique à vontade, aluno, você é sempre muito bem-vindo, ok? Então, para que nós possamos aí iniciar, prof, sobre o que nós vamos conversar hoje? Então, olha só o resumo da aula. Temos aqui o resumo da nossa primeira unidade de ensino. Então, hoje nós vamos abordar nas nossas competências, conhecer os fundamentos, aspectos, elementos, técnicas de negociação e também premissas ali de estratégia empresarial aplicadas a algo. No caso aqui, as atividades comerciais, as próprias negociações. Resumo do dia, olha só. O conteúdo da nossa unidade aborda definição, conceito, tipos, o planejamento e as questões éticas e culturais em uma negociação. Profa, quais são as palavras-chave do dia? Olha só, negociação, negociação ganha-ganha, processo de negociação e a comunicação. Aluno, seja bem-vindo aqui à nossa primeira teleaula: negociação, conceito, processo, comunicação e gestão de conflitos. Então, nesse momento, aluno, você pode se perguntar: professor, mas por que é importante negociar? Qual que é a importância dessa negociação? Por que eu preciso dela? Aluno, é importante você compreender que o mercado ele está altamente competitivo e as pessoas, as organizações, elas precisam de diferenciais ali dentro da organização. Se você sabe negociar bem, você pode utilizar este ato de negociar como um diferencial, tanto para a organização quanto para a sua carreira. Quando você vai estudando ali e se tornando cada vez mais um melhor negociador, isso é chave para que as portas possam se abrir aí também na sua carreira, ok? E querendo ou não, você vai criando relacionamentos a longo prazo com a outra parte, porque você está buscando aí elaborar acordos de sucesso e ter bons negócios com todos. Então, indo ao quadro rapidamente, nós temos aqui qual que é a importância da negociação. Prof, por que a gente precisa negociar? É importante você trabalhar as habilidades de um gestor. Ele tem que saber negociar para que ele possa se colocar cada vez melhor no mercado. E olha só sobre o que nós vamos conversar aqui na nossa aula de hoje, aluno. Nós vamos trabalhar a questão da negociação. Então, nós vamos buscar entender este conceito, conhecer o processo da negociação em si,
A comunicação, que é um fator chave e que nós vamos conversar muito durante a aula de hoje. A comunicação, ela é essencial para que as negociações possam acontecer. Ela é essencial para que nós possamos criar relacionamentos com a outra parte de maneira profissional. Então, ela é peça crucial para que a nossa negociação seja uma negociação de sucesso, ok? Retomando. E, por fim, nós vamos aqui também trabalhar a questão da gestão de conflito, não é mesmo? Então, temos aqui a gestão de conflito para ser trabalhada. Mas, professora, trabalhar gestão de um conflito, porque quando nós entendemos conflitos, é algo ali já que está desagradável, que as pessoas já não querem mais participar, algo desgostoso ali, as pessoas só querem resolver aquilo e pronto. Calma, depende da maneira como você se comporta dentro da gestão de um conflito, que isso pode trazer resultados muito positivos ali para a organização. Às vezes uma situação difícil, bem resolvida, ela vira o jogo. As pessoas passam a confiar mais em você, a confiar mais na sua empresa e você passa mais credibilidade. Ao invés de separar, ele acaba unindo e criando ali um bom relacionamento com a outra parte. Ok? Então, retomando aqui rapidamente ao nosso quadro, nós temos aqui um ponto muito importante, que é: por que estudar a negociação? Para que nós possamos compreender o conceito, o processo, os tipos de negociação, como planejá-la, elaborar uma MAANA, mas aqui nós vamos utilizar para que você possa compreender melhor o quê? Como o termo MANA, melhor alternativa à negociação de um acordo. Então, quando você vê uma ANA, aí você fala, opa, MANA, que a professora falou, e é isso mesmo. Melhor alternativa à negociação de um acordo, nós vamos aprendê-lo. E também conhecer questões éticas e culturais envolvidas em uma negociação. Certo? Então, para que nós possamos aqui aprender ainda mais e que nós possamos dar início ao nosso conteúdo para você aprender muito mais sobre a negociação, saber o que ela é, saber como negociar bem, como implementar um bom processo de negociação, a professora convida você ao nosso caminho de aprendizagem. A negociação está presente no nosso dia a dia. Negociamos com familiares, amigos, vizinhos, prestadores de serviço e no trabalho. Imagine que você tenha uma reunião agendada para fechar uma possível grande parceria. Para que os executivos da empresa se interessem pela sua proposta, sua negociação terá que atender às expectativas dos dois lados. Sendo assim, você terá que estudar e se preparar muito bem para essa apresentação. A começar por entender o conceito e o processo de negociação, analisando todos os fatores que possam influenciá-la. Estudar o processo de comunicação será a base da sua apresentação. Também será essencial entender algumas diferenças entre negociação baseada em posição e negociação baseada em interesse, e negociação para resolução de conflito e negociação para elaboração de acordo. O relatório MANA, melhor alternativa para um acordo negociado, terá que ser bem estudado para aprender como prepará-lo. Você também precisará conhecer a árvore da decisão e os aspectos culturais que podem surgir e influenciar qualquer negociação. Estudar as normas e padrões éticos que devem ser seguidos também é essencial, assim como entender o conceito de justiça em uma negociação. Todos esses itens serão estudados e vistos na prática nas SPs dessa unidade. Preparado para se tornar um mestre na arte da negociação? Então acesse o livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Então agora sim, vamos iniciar os nossos conhecimentos prévios. Olha só, temos aqui a importância do conceito de negociação, tipos, planejamentos e as questões ético-culturais, certo? Mas a professora também, aluno, quer te mostrar alguns pontos importantes neste contexto. Olha só, temos aqui
que uma negociação, ela não é algo padrão, ela não é algo imutável. Existem vários tipos de negociação, conforme ali as necessidades dos envolvidos no negócio. Então é importante você reconhecer a negociação em si e saber qual é o tipo que você vai utilizá-la. Fique tranquilo, a professora vai te ensinar quais são esses tipos e como você consegue ali escolher o melhor para cada momento, ok? Retomando. Devemos nos preparar para uma negociação, estudar, conhecer e agir sempre, aluno, com ética e profissionalismo. Exatamente, é muito importante você se preparar para estar em uma negociação. Um planejamento prévio que aconteça para que você saiba aquilo que você vai dizer, para que você tenha uma comunicação assertiva, correta e de acordo com toda aquela situação. É importante também você levantar informações, por exemplo, sobre a outra empresa, sobre a sua própria empresa, sobre o produto ou serviço que está ali sendo negociado. Então, tudo isso é importante para que você chegue ali na negociação mostrando a que veio, mostrando que você vai dar conta, que você é capacitado para aquilo e fazendo as coisas acontecerem, ok? Retomando, temos aqui. Em uma negociação, um lado sempre não deve tirar vantagem do outro para ganhar mais. Exatamente, nós não devemos tirar vantagem da outra parte, jamais. É muito desagradável quando nós nos sentimos dessa maneira, quando você percebe, poxa, aquela pessoa passou a perna. Ou então, nossa, eu não deveria ter feito aquilo. Eu acho que eu fui enganado, enganada. Isso não é interessante, é desagradável para nós, então para as outras pessoas também será. É importante que na negociação a ética prevaleça e que você não tire vantagem de ninguém e a professora tem certeza que você não tirará, ok? Retomando, temos aqui também. Negociações não visam acabar em brigas e desconfortos. Isso é verdade. Em muitos momentos as pessoas imaginam que quando você tem ali uma negociação, é aquele momento. Vamos brigar por isso aí, vamos brigar nesse preço. Por quanto a gente consegue baixar esse preço aí, vamos descer esse valor? Fique tranquilo. Uma negociação não é uma briga. Uma negociação é o momento que ambas as partes colocam ali os seus interesses. E é necessário que ambos pensem em conjunto para que possa se chegar ali a algo benéfico para os dois. Uma negociação ganha-ganha, onde ambos os interesses são atendidos e as partes estão ali com os ganhos equiparados. Ok? Então é importante você conhecer a outra parte para que você possa negociar tanto os seus interesses como também o do outro. Correto? Então aqui nós temos esses conhecimentos prévios que são muito importantes, que são necessários para que você consiga desenvolver uma boa negociação e quebrar aí, romper com alguns preconceitos que às vezes nós podemos ter com a negociação, não é mesmo? Mas professora, você está me dizendo que nós vamos aprender conteúdos, nós vamos aprender conceitos, mas como eu posso aplicá-los no mundo real, na vida real? E é frente a isso que a professora traz hoje uma situação real, uma situação geradora de aprendizagem que pode acontecer no dia a dia e que você já vai aprendendo aí como alocar o conteúdo, a teoria, na prática, no dia a dia, na lida, não é mesmo? E isso vai facilitar aí as suas sinapses e vai facilitar o seu aprendizado nesse contexto, ok? Então, querendo ou não, vamos iniciar. Vamos para a nossa SGA. Olha só, temos aqui um caso muito interessante. Conheçam só o personagem de hoje. Olha só, aluno, esse daqui é o Antônio. Ele que vai ser o nosso personagem que nós vamos ajudá-lo aqui durante a nossa aula. O Antônio, ele criou uma agência de publicidade digital. Ela é nova, certo? E o que ele quer? Ele quer fechar bons trabalhos, não é mesmo? Frente a isso, ele teve a oportunidade de fechar com uma multinacional chinesa. Olha só, ela entrou em contato, ela quer negociar ali com o Antônio. Então, veja só, essa multinacional chinesa ficou interessada no trabalho do Antônio e a Xin, que é o nome dessa organização, está vindo para o Brasil e precisa aí de uma boa campanha de publicidade digital. Então, vai ser realizada uma reunião para que essa negociação aconteça. Então, vamos negociar termos, valores para essa campanha. E o Antônio, ele foi se preparar. Como ele estava ali aprendendo sobre negociação, ele escutou ali e seguiu os conselhos do seu amigo Carlos, que é um expert, um entendido, não é mesmo? Ali em negociação.
Então, olha só, aluno, ele pesquisou, ele foi estudar, viu? O Antônio não ficou parado, não. Ele verificou que existem vários tipos de negociação. Visto o quanto isso seria importante para a sua empresa e também para a sua carreira, o Antônio ele se debruçou, ele se esforçou, aluno. Ele foi atrás, ele estudou e ele queria se preparar. E agora eu te pergunto, será que dentro desse contexto nós podemos aprender a negociar melhor? Ou será que não? Será que negociador é só quem nasce negociador? Ou será que todos nós podemos aí nos desenvolver, nos tornarmos bons negociadores? O que você acha, aluno? Participe, traga aqui suas colocações, ok? A professora está aqui acompanhando o nosso chat de olho, então participe da nossa aula. O que você acha? A gente pode se tornar um bom negociador ou você nasce negociador ou perdeu a chance? Qual é a sua opinião? Vai pensando, traga suas colocações. Enquanto isso, eu convido você à nossa primeira SP. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! E agora sim, iniciando aqui a nossa SP1, a professora fica feliz com as participações. Obrigada ao Polo do Tocantins, não é mesmo? Que colocou, sim, de fato, todos podem aprender, todos podem se tornar bons negociadores. Obrigada pela participação. Fique à vontade para participar e conversar aqui com a professora durante toda a aula, ok? Antes de começarmos a SP1, eu convido vocês, aluno, a nossa câmera de documentos, por gentileza. Isso, perfeito. Aqui, aluno. Melhorando aqui melhorando sua visualização. Nós temos aqui o quê? O nosso livro da disciplina, Estratégia Empresarial e Negociação, ok? Então ele está aqui um pouco utilizado, que é o que a professora usa para estudar, ok? Para você ver que aqui nós estamos sempre ofertando o melhor para você, viu, aluno? Então temos aqui o nosso autor do livro, Eduardo Pinto Vilas Boas. Então é através desse livro aqui que você vai realizar os seus estudos e que você vai se preparar para a nossa aula, certo? Então, retomando aqui o nosso tema da aula, agora nós vamos conversar sobre a negociação, sobre definição e também sobre processo. Esse é o primeiro tema da SP1, ou melhor, o tema da SP1, no qual nós vamos discorrer para você aprender muito mais sobre estes conceitos, ok? Temos aqui o tema, então vamos lá, ajudar o Antônio em mais uma jornada, não é mesmo? Olha só, ali em seus estudos sobre a negociação, o Antônio ele descobriu que a negociação pode ser vista como um processo. Aluno, olha só, isso é muito importante. Pode ser vista como um processo no qual, onde a comunicação ela é essencial, não tem jeito. A comunicação ela é relevante, importantíssima. E olha só, profa, você está me dizendo aí que a negociação pode ser vista como um processo? Exatamente. Ele tem início, meio e fim dentro desse contexto. E a comunicação ela é essencial. Então, para isso, o Antônio pode procurar algumas dicas, né, sobre a comunicação correta que ele pode utilizar ali. Para quê? Para evitar desentendimentos. Então, é importante ele buscar fontes que vão ajudá-lo ali a compreender a negociação como um processo e também ali buscar conhecer mais sobre a comunicação, melhor dizendo. A comunicação que vai ser utilizada dentro da negociação, entre as partes, ela é crucial. Então, é importante se desenvolver como um bom negociador. Mas, profa, você está falando dessa comunicação aí, ó, desde que começou essa aula. Ela é tão importante assim mesmo? É. Sem comunicação,
sem você poder se comunicar ali da maneira que é possível para você. Você se fazer ser bem entendido é crucial. E naquele momento da negociação, tem aquela questão de você chegar e falar, opa, pera lá. A comunicação não é só a gente falando, não. A comunicação também, ouvindo a outra parte, compreendendo a outra parte, interpretando os sinais que a outra parte traz aqui e coloca para você. Então, é uma comunicação de via dupla, no momento que a gente fala, mas também que a gente ouve, certo? Então, é muito importante tomarmos estes cuidados. E no momento da negociação, respirar fundo e tranquilo, sabendo aquilo que você quer, quais são os seus objetivos, os interesses ali da organização que você está representando. Então é importante ir com tudo ali muito certinho, muito bem colocado, certo? Professora, essa comunicação, ela é assertiva, ela é acertada, focada nisso, para que ela seja bem colocada, clara e coesa para todos? Exatamente. Nós damos a essa comunicação o nome de comunicação assertiva. Vamos conhecê-la? Olha só, ela é colocada por Guirado e entende-se que a comunicação assertiva é um processo melhor dizendo, a negociação é um processo de comunicação interativo, estabelecido para duas ou mais partes que buscam algo. Elas buscam o quê, profa? Um acordo. Elas querem realizar um acordo durante uma transação, durante uma negociação, ok? Para atender seus interesses. Profa, quais interesses? De ambas as partes. Tanto de uma parte quanto da outra parte. Correto? Então, ela é importante para que a negociação seja efetiva. E aqui a professora traz os elementos desta negociação para você. Então, aquele momento que você pode perguntar, professora, como é que eu faço essa negociação? Como é que eu coloco essa negociação de fato para que ela possa acontecer? Como que eu posso exercitá-la? É importante que dentro da comunicação assertiva você veja ali os elementos que permeiam ela e conheça cada um deles. Por isso, a professora vai apresentá-los através desta imagem, ok? Retomando, temos aqui elementos da comunicação. Temos aqui a figura do emissor. Olha o macete, aluno. Emissor, quem emite. Se você ver lá, emite a mensagem, emissor, ok? Então, temos aí o papel do nosso emissor. Depois, temos aqui a outra questão. Temos aqui a questão do receptor. Professor, receptor, qual é o papel dele? Vamos lá, receptor, recebe a mensagem, olha o macete. Então, quem emite é emissor, quem recebe é receptor, ok? Emitiu emissor, recebeu receptor, ok? Então, vai repetindo aí para virar uma musiquinha na sua mente que você decora isso tranquilamente. Emite emissor, recebe receptor, ok? Temos aí essa situação. E o que ele emite? Ele emite uma mensagem que é enviada a outra parte, por um determinado meio. Professor, o que é esse meio? Esse meio pode ser um meio falado, pode ser um meio via sinais, pode ser ali um meio de comunicação de massa, como uma televisão, rádio, como os outdoors, não é mesmo? É o meio onde o meio onde esta mensagem ela é veiculada até você. Retomando aqui a figura, olha só. Então, temos uma mensagem que ela é propagada no meio. Então, o emissor, ele codifica a mensagem, certo? Temos aqui. A mensagem, ela é o código em si. E o receptor, ele decodifica esta mensagem. Então, é importante que o receptor, ele possa decodificá-la de maneira correta. Olha aqui na nossa imagem. O emissor diz, todo feliz, você vai ser promovido. Mas, sempre tem um mas. Exato. Olha lá no meio do caminho, o que aconteceu? Lá no meio, houve um ruído. E o ruído não permitiu que a mensagem chegasse da maneira correta. Olha o que o amigo compreendeu. Olha que pena, ele já estava todo nervoso e ansioso. Olha o que ele ouviu. Meu Deus, vou ser demitido. Então é aquele momento que a mensagem teve um ruído. E o que era para ser uma notícia boa, acabou sendo uma notícia ali que deixa a pessoa nervosa, ansiosa. Como assim demissão, né? Ainda mais no momento que nós estamos vivendo no país, você é demitido. Daí
você pode verificar o quê? Que houve ruído. Prof, o que é esse ruído? Esse ruído pode ser qualquer coisa que vá atrapalhar a mensagem. Um celular que tocou, uma porta que bateu, um caminhão que passou na rua fez muito barulho, uma moto que passou na rua fez muito barulho e não fez ali com que a mensagem fosse compreendida. Ou então a pessoa estava falando, alguém passou na frente, ela não ouviu direito e não interpretou ali a linguagem que a pessoa estava falando, não é? Então isso tudo dificulta. Isso são ruídos. E o ruído ali dificultou. Mas sempre tem a possibilidade de ter um feedback. E o receptor pode perguntar: o quê? Como assim? Repete. Eu não entendi, eu não compreendi. Daí ele vai corrigir. Você foi promovido. E aí seria só alegria, não é mesmo? Dentro desse contexto. Por isso, é importante conhecer os elementos e aquilo que pode dificultar que a mensagem chegue de forma clara à outra parte. Por isso é importante que a comunicação, hoje a professora está, às vezes, não é, travando. Então vamos lá. É importante levar em consideração que a comunicação é essencial e ela precisa chegar clara e coesa a outra parte, correto? Então, temos aqui estes pontos importantes. Professora, então agora a gente já aprendeu ali a comunicação e vimos que ela é crucial na negociação, certo? Certo. Mas eu vi também que você tinha falado de processo, que a negociação pode ser vista como um processo que tem início, meio e fim. É isso mesmo? Exatamente. E agora a professora vai trazer para você os 11 pontos principais de Martinelli, que é um autor que nos traz aqui essa abordagem muito interessante e muito rica para que você possa entender a negociação como um processo sistêmico, uma negociação sistêmica. O que seria essa negociação sistêmica, essa abordagem sistêmica do processo da negociação? Ela vê ali todos esses 11 pontos cruciais e importantes como algo que está conectado. Estes 11 pontos conversam entre eles e são necessários para que a negociação aconteça bem, para que o processo de negociação tenha essa abordagem sistêmica dos 11 pontos todos conectados e que esta abordagem sistêmica traga benefícios para a negociação. Então, prof, se traz benefício, eu quero aprender quais são aí esses 11 elementos que o Martinelli traz. Então, a professora vai apresentá-los um a um. Olha só, começando aqui os nossos pontos colocados por Martinelli. Primeiro, o que a gente tem? A gente tem aqui o processo de negociação em si. Então, nesse momento, você deve reconhecer, aluno, que o processo, ele tem partes. Como assim, prof? Tem partes? Ele tem partes, lembra que a prof comentou? Ele tem início, meio e fim. E você deve se preparar desde lá do comecinho do planejamento, não é mesmo? As influências que podem acontecer. Depois no meio, que é a negociação em si, o processo em si. E depois o fim, as saídas, né? Que são os resultados dessa negociação. A gente tem que estar atento a todos. Depois, aluno, temos aqui importância da comunicação no processo de negociação. Olha lá. Ela está relacionada com todo o processo no qual ali a informação ela é emitida por um participante e ela é recebida por outro. Opa, emitida e recebida, eu já aprendi isso hoje, prof. Exatamente, são aí os elementos importantes no processo de comunicação da negociação. Depois temos algumas variáveis básicas do processo de negociação. São elas 3: poder, tempo e informação. É importante você saber utilizar o seu poder na negociação, o tempo certo e a influência correta para que você saia bem sucedido aí. Depois temos as habilidades essenciais aqui dos negociadores. É importante que o negociador saiba falar bem, se posicionar bem, ouvir, interpretar também os comportamentos humanos. Às vezes a pessoa está ali conversando com você, não é mesmo? E dá a entender que não está gostando daquela situação, ou fecha o braço aqui, já faz uma cara fechada. A gente consegue compreender nessa expressão corporal que algo não está sendo bem digerido, bem recebido. A pessoa está ali, ó, não gostei. Sabe quando você vê que a pessoa ela tá falando, demonstrando com todo o corpo que ela não quer aquilo? Então ela vai fazendo o que durante a negociação? Ela vai se fechando, ou então ela tá nervosa, ela tá tensa, você vai ver que os ombros, ó, tensos, a pessoa tá demonstrando aquele semblante nervoso. Então é importante na negociação, ó, tranquilo, confiante, postura, visão, cabeça ereta ali, ó,
aquele momento que você sabe o que você está falando, que você se porta bem, que você fala com a pessoa, ó, olho no olho, confiança, eu sei o que você está falando, eu estou te ouvindo, você está falando, eu estou aqui, ó, estimulando, não compreendi, faço perguntas, quero mais informação, quero saber mais, te olho, concordo, pergunto para você me explicar melhor, para eu compreender e para eu entender melhor o seu lado e o teu interesse nessa negociação, para que ela seja ganha-ganha, para que ambos os lados saiam ganhando nesse contexto. Por quê? Porque eu coloquei o meu interesse e eu ouvi o teu. E agora juntos nós vamos pensar para alcançar ali algo comum e benéfico para as duas partes, ok? Então são esses 11 pontos importantes e agora nós já vimos mais um deles aqui, ok? Retomando. Profa, tô gostando, tô aprendendo. E é isso que eu quero, aprender para negociar melhor. Então vamos lá, isso mesmo. Agora planejar a negociação. Ai, profa, tudo tem que ter planejamento nessa vida? Tem. Até o nosso dia, às vezes ali a gente tá pegando no sono, já pensa no outro dia, não é mesmo? É planejamento, gente, não tem como fugir. A professora que gosta muito do planejamento porque ele é essencial. Na negociação também. E é importante, aluno, você definir previamente os objetivos e também as metas aí que o negociador pretende atingir no final do processo. Profa, que processo? Processo da negociação, não é mesmo? A gente está mexendo com negociação. Depois disso, temos as questões éticas nessa negociação, que são o quê? Princípios morais, padrões ali que devem guiar a nossa negociação. Profa, já foram 6. Cadê o resto? Tá aqui, ó. Tem mais 5. Envolvimento de uma terceira parte no conflito. Muitas vezes aqui é um mediador que ele vem para ajudar a fazer uma mediação e contribui aí para um acordo, que exista um acordo benéfico e interessante para ambas as partes. Depois temos o uso dos tipos psicológicos aqui dentro desse contexto, não é mesmo? Aqui o negociador ele tem que procurar identificar o tipo psicológico da outra pessoa dentro do processo para conseguir prever ações, reações durante esse processo. E esses tipos psicológicos, a prof vai conversar bastante com vocês na nossa próxima aula e aprofundar cada um deles, ok? Depois nós temos aqui a preocupação com as Weltanschauungen dos participantes. Professora, que? Weltanschauungen. Fala cantado mesmo. Weltanschauungen. O que é isso, professora? Nunca vi. Não tem problema, a professora te ensina. São as visões de mundo. Significa concepção de mundo, visão de mundo. Então, dentro da negociação, é importante você estar preocupado ou preocupado com a percepção de mundo da outra parte. Da mesma maneira que você coloca seu ponto de vista e discorre sobre a sua realidade, da mesma maneira a outra pessoa também fará da dela. E é importante ouvir tudo isso para você equiparar ali a negociação e também os interesses, ok? Então, se você vê lá, Weltanschauungen, não se assusta, é a maneira que a pessoa vê o mundo, ok? Retomando, temos também capacidade para lidar com diferentes Weltanschauungen dos envolvidos. Lidar com as diferentes visões de mundo. Claro, sempre com muito respeito, muita ética. E, por fim, buscar uma negociação que seja o quê? Evolutiva, para que seja ali uma negociação visando elaborar um acordo e ter ali um relacionamento a longo prazo com a outra parte de cunho profissional. Então, para o Antônio, aluno, solucionar o seu problema, ele tem que buscar uma fonte de conhecimento que vão poder ajudá-lo a entender melhor o que é essa negociação e como ele vai atuar. Ele precisa saber se está disposto ali a gastar o seu tempo e energia nessa negociação, porque a gente gasta, não é mesmo? E também vimos que as nossas teorias vão ajudar o Antônio. E olha só que interessante nesse contexto, ele também pode conhecer ainda mais buscando informações em fontes, como artigos científicos, livros sobre o tema negociação, ver a negociação como um processo e uma comunicação, elaborar um relatório ali pensando mesmo, refletindo sobre essa importância de saber negociar para os gestores, né, ganharem destaque dentro da empresa e para ele também crescer na carreira, não é mesmo? Então temos aí este ponto. E o Antônio, ele também deve trazer os conceitos sobre abordagem sistêmica que nós vimos, né, os 11 pontos principais ali do Martinelli, focados num processo de negociação. Ele pode trazer isso ali para a negociação e melhorá-la, deixá-la ali muito mais robusta. E além dos aspectos que envolvem esse processo de comunicação, que também é parte central de qualquer negociação, como a professora
tá batendo aí nessa tecla para você. De fato, a comunicação, ela é um processo chave, muito importante, ok? E frente a esses conhecimentos que nós vimos a negociação como um processo e também como uma questão de comunicação muito importante para a negociação acontecer, convido você, aluno, à nossa próxima SP, a 2. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! E agora sim, iniciando a nossa SP2, nós já vamos para o nosso próximo tema, que é o quê? Tipos de negociação. E olha só a situação do Antônio que nós temos aqui. Ótimo, obrigada. Temos aqui que o Antônio, preocupado ali com a reunião com a Xizinho, ele tá tenso, não é mesmo? Ele tá preocupado ali com aquela situação. Então, ele foi aprofundar os estudos e descobriu que existem diferentes tipos de negociação. Ai, prof, então quer dizer que não é só um? Não é, tem mais. E nós vamos aprendê-los também para ajudar o Antônio. E qual será a melhor forma de negociação aí nesse contexto? Algumas coisas poderiam influenciar, melhor dizendo, nessa negociação. E era preciso levar isto em conta. Não tem jeito, tem que levar isso em consideração. Então, alunos, antes de nós entrarmos aqui nos tipos de negociação, a professora viu aqui no nosso chat uma participação, Paulo de Penápolis, muito obrigada pela participação. Profa, a negociação ganha mais vantajosa? Vou antecipar aqui uma slide do final da nossa aula. E é a mais vantajosa, sabe por quê? Porque ambas as partes saem ganhando ali. Eles elaboram um acordo visando um relacionamento de longo prazo. Isso traz benefícios para todos, porque ambos os interesses vão ser atendidos dentro desta negociação, ok? Então, obrigada pela participação, viu, Paulo de Penápolis? Tragam mais também. Paulo de Tocantins, tragam mais colocações também, ok? Então, profa, já sei que isso tudo é importante, mas me conta aí desses tipos de negociação. É para já, olha só. Temos aqui a questão dos nossos tipos de negociação. E é importante o quê? Ter, de fato, um planejamento. Profa, tem que planejar tudo, né? Tem. Negociação também, tem que planejar. E olha só aqui os tipos de negociação, aluno. Existem dois. Um é por posição e o outro por interesse, correto? O primeiro aqui, por posição, ele divide valor. A professora vai colocar aqui um sinal de divisão, ok? Divide o valor. Já a negociação por interesse, ela tem a intenção de aumentar, de multiplicar, de gerar valor. Então, a professora vai colocar aqui um xizinho de multiplicação de valor, ok? Então, profa, a posição é a que divide valor, certo? Certo, e olha só, ela se desdobra em uma negociação distributiva. Profa, por que distributiva? Porque dentro deste contexto, ela, divide aquilo. Ela divide aquilo que foi construído. Então, os interesses aqui são divididos, metade para cada um. Ok? Mas já na nossa negociação por interesses, ela se desdobra em uma negociação integrativa. E ela, integra aquilo, deixando maior, cada um vai ficar com uma coisa boa ali que desejava. Então, aquilo é gerado, é aumentado, você cria valor aqui, ok? Retomando. Temos aqui, então, que a negociação por posição distributiva e a por interesse se desdobra aqui numa negociação integrativa. Às vezes a gente escuta a negociação por interesse e acha que ela é algo ruim. A gente só vai atender nossos interesses. Não, é o contrário. Ela é melhor, ela é benéfica, porque aqui ela atende os interesses de ambas as partes em um consenso entre os dois que estão ali negociando, certo? Então, é importante verificar isso. A por posição, ela já fica numa posição, ela tem aquela visão, ela quer aquilo e ela bate o pé, porque ela quer aquela
aquele momento, aquela posição, aquilo que ela está negociando, ok? E depois que ela põe ali o viés dela, ela põe o objetivo dela, todo o resto tem ali que ser de acordo com a posição dela. A alternativa satisfatória tem que ser de acordo com aquilo que ela quer, certo? Já interesses não. A pessoa pode ser mais flexível para que ambos os interesses sejam atendidos e os dois saiam ganhando e ganhando bem, ok? Profa, então quer dizer que a Por Interesses ela busca aí conhecer quais são os interesses dos participantes e uni-los, tornando ali um bolo algo maior? É isso mesmo. Por isso que ela é benéfica. Profa, já vi que tem esses dois tipos. Me dá um exemplo? Com certeza. Aluno, agora é importante. Esse é um exemplo aqui que nós temos no material. Eu não quero que você fique preso apenas ao enredo do exemplo, mas eu quero que você pense, raciocine ali como isso se dá, como isso acontece, ok? O exemplo ele é muito simples, mas é importante você ter o raciocínio da divisão e do ato de agregar, ok? Dentro da negociação. Então, ótimo, vamos ao nosso exemplo. Vamos pensar assim, estava tendo uma festinha de criança. As crianças ali estavam brincando, se divertindo e deu a hora do bolo. Elas não queriam comer bolo, continuaram brincando. Tudo bem. Depois deu fome, com certeza. Estava brincando, cansou, deu fome. Então foram até a mesa do bolo. Quando essas crianças chegaram na mesa do bolo, o bolo já tinha sido partido, não é mesmo? E apenas tinha sobrado um pedaço de bolo. 2 crianças, um pedaço de bolo. Já vamos mensurando aí a situação. O que aconteceu? Possibilidade 1. Situação 1, melhor dizendo, né? O tipo de negociação por posição. Nós dividimos o valor. Então, se tem um pedaço de bolo, divide. Cada criança fica com metade desse pedaço de bolo. Então, aqui a negociação, ela é o quê? Distributiva, distribui. Pegou aquele bolo e, dividiu. Um pedaço para cada. Correto? Temos aqui uma outra situação, a nossa segunda situação, que é nossa negociação por interesses, correto? Uma criança chegou e viu que tinha um pedaço de bolo, e já ficou assim, né? A outra chegou e viu também que tinha um pedaço de bolo só. Então foi perguntado para uma delas, qual é o seu interesse nesse bolo? Recheio ou massa? E ela respondeu, recheio. Claro, né? Recheio, eu seria essa criança. Recheio. A outra, por sua vez, foi perguntada, recheio ou massa? E a outra criança, eu quero a massa, eu gosto mais da massa. Sem problema. Então, o que aconteceu aqui? Foi algo integrativo. Ambos os interesses foram atendidos. Então, uma criança teve tudo aquilo do pedaço disponível. Todo o seu interesse foi atendido frente ao pedaço disponível. Então, ela ficou com todo o recheio. E a outra ficou com toda a massa, que era o que também ela queria. Então, foi uma negociação integrativa, que gerou valor para as 2 crianças. Então, não se prenda ali na festinha, no bolo, claro, um exemplo simples, mas eu preciso que você raciocine da maneira como uma negociação se dá e a outra também, correto? Então, caso você tenha dúvidas, traga aqui para a professora, ok? Profa, então já vimos os tipos de negociação, certo? Correto? E quais são os objetivos de uma negociação? E a professora já vai dar uma dica. Esse slide aqui vai ajudar você na nossa atividade, ok? Então vamos lá. Temos aqui 2 possibilidades. Primeira delas, olha só, solucionar um conflito. Então quais são aí os objetivos da negociação? 2 pontos. Solucionar um conflito ou elaborar um acordo, correto? E agora a gente pode pensar assim. Profa, esse solucionar um conflito, ele está ligado ao quê, profa? O que ele busca fazer com isso? Esse objetivo, aluno, de solucionar um conflito, não é mesmo? De resolver aí este conflito, o que ele foca? Ele é utilizado quando a gente pretende encerrar um relacionamento. Ele está focado, no passado, em algo que ainda não foi resolvido, já tem um problema e esse problema não foi resolvido, ok? Então a intenção aqui, quando se visa solucionar um conflito, neste momento da nossa teoria é o quê? É encerrar um relacionamento. Então o foco aqui é em divisão, é terminar isso logo, resolver isso daí e bola pra frente.
É uma negociação por posição. Uma das partes tem uma posição e ela não sai dela, ela é inflexível. Então a intenção é, já que não dá para negociar, deixa para lá e vamos continuar. Então a intenção é solucionar esse conflito e fazer o quê? Encerrar esse relacionamento, partir aí para uma outra negociação. Já a elaboração de um acordo, ela visa no futuro. Ela visa elaborar acordos de qualidade, manter boas relações no futuro, para que possam se o quê? Para que possam se ali ser negociadores a longo prazo, parceiros negociais, parceiros de negócios. Então, elaborar um acordo visa o quê? Algo benéfico lá para o futuro. A gente não quer só resolver o hoje aqui de qualquer jeito. Não, a gente quer fomentar boas relações para que isso aconteça no futuro. Ok? Retoma aqui no nosso slide. Essa negociação, só para a gente finalizar anotando aqui, ela é focada numa negociação por interesses, que visa ali integrar os interesses e elaborar um bom acordo. Profa, a gente já viu esse objetivo. Nós já vimos os tipos da negociação que você já tinha me dito, que é o por posição e o por interesse, certo? Certo. O objetivo que é solucionar ali um conflito e elaborar um acordo, certo? Certo. Mas dentro da minha negociação, pode acontecer alguma coisinha? Coisinha? Alguma coisinha ali que não dê certo, sabe? Um percalço, uma dificuldade, uma pedrinha no meio do caminho? Pode acontecer. E essas coisinhas que pode dar errado, que pode acontecer ali e justificar algo que vai dar errado, nós damos o nome de influenciadores. E cuidado, eles podem influenciar negativamente a tua negociação, mas como você vai aprendê-los aqui agora e você vai saber como utilizá-los, eles vão influenciar positivamente e vão fazer com que você negocie melhor. Vem que a professora vai te ensinar neste momento. Olha só, influenciadores. Vamos lá aprender, aluno. Nesse momento nós temos esses influenciadores aqui. Olha o primeiro, poder. Profa, como se dá aí o poder? O poder, ele tá ligado à habilidade de você influenciar as pessoas. E como é que eu consigo ter mais poder, profa? Essa resposta você tem que guardar para a tua vida. Profa, como que eu posso ter mais poder? Preparados? Tendo mais informação. Informação é poder, estudo é poder, pesquisa é poder. Você está aqui vendo essa aula, aprendendo, isso é poder. Você está aumentando o seu poder para que no momento de uma negociação ou no seu dia a dia, na tua vida, a gente negocia o tempo todo, não é mesmo? Vai comprar um pãozinho, vai comprar uma blusa, vai comprar um pneu. Nós estamos negociando sempre. E o que influencia bem a tua negociação? Poder. Profa, como que eu tenho mais poder? Com conhecimento, com informação. Informação é poder. Não se esqueçam disso jamais, ok? Informação é poder. E ela pode ser utilizada a seu favor. E vai ser que eu tenho certeza que você vai saber aplicar esses conteúdos na tua vida prática, certo? Profa, já que eu aprendi esse, me fala aí outros influenciadores que eu quero ficar bom nisso. E vai ficar. E se já é bom, vai ficar ainda melhor. Olha só no nosso quadro. Temos aqui credibilidade. Profa, como que eu consigo passar credibilidade para outra parte? Como que eu consigo desenvolver isso? Um bom negociador, ele tem que se preparar lá no início da negociação, lá no planejamento, ele já tem que ir preparado. E na negociação em si, ele começa a construir uma relação de confiança entre as partes. Por quê? Porque isso vai aumentar ali a tua chance de ter sucesso nessa negociação, ok? Depois temos aqui a autoridade. Quanto maior a autoridade e autonomia que um negociador tem, mais ele tem capacidade de sugerir boas opções que vão criar valor ali nessa negociação para as partes. Então é importante você falar também ali com autoridade. Então nesse momento você está pensando assim, nossa professor, então quer dizer que se eu tiver esses tipos, dominar esses influenciadores, eu posso sair melhor numa negociação? Exatamente. Então é muito importante que você influencie as outras pessoas ali através do seu poder, como mostrando que você tem conhecimento, mostrando que você tem informação, falando com autoridade, mas não de forma grosseira. Aquela autoridade que demonstra que você sabe do que está falando, que você sabe o porquê você está dizendo isso e para quê, e quais são os seus objetivos nessa negociação, assim como os seus interesses.
certo? Então você dessa maneira passa confiança para a outra parte, você passa credibilidade, porque você não está ali para brincadeira, você está ali respeitando o seu tempo, a sua dimensão como profissional, a empresa a qual você está representando, a outra empresa e a outra pessoa também como um profissional. Você demonstra que você está ali para elaborar um acordo benéfico, que você quer negociar e que você quer ter uma boa relação e que você passa confiança e credibilidade porque você é um bom negociador, certo? Então, não só esses influenciadores, mas chegar lá com respeito, mostrando para que veio, com humildade sempre, tratando a outra pessoa de uma maneira empática e cordial, profissional e buscando ali a melhor alternativa para ambos. Ok? Espero que você se saia bem nas suas negociações. Voltando, porque ainda não terminou. Temos aqui o tempo. O tempo ele é relativo. O bom negociador ele tem que saber quanto ele pode ali acelerar o processo ou dar ali uma lentidão maior para o processo, para que tudo possa caminhar bem nessa negociação. É importante ter esse feeling aí, esse pressentimento, esse sentimento aí de deixar mais devagar ou vamos aqui fazer as coisas caminharem mais rápido. É importante saber. Informação. Isso aqui não tem nem o que dizer, né, aluno? Informação é poder, como nós colocamos. Um bom negociador ele se dedica. Olha só, aluno, o negociador dedica tempo. Não adianta, para aprender, para ter conhecimento, a gente tem que gastar o nosso tempo e levantar informações que vão nos ajudar. Tanto informações prévias quanto ali dentro da negociação. Então não tem segredo. Você quer ter informação? É tempo. É sentar, é ler uma notícia, é sentar, ler o conteúdo da aula, se preparar para a próxima aula, é você participar, fazer as atividades, é você buscar conhecimento. Não tem jeito. As informações vêm quando a gente para aí para poder, assimilá-las, ok? Retomando. Temos aqui a localização. Às vezes na negociação pode ficar um sentimento ali de... A outra parte pode se sentir acuada caso uma negociação seja na sede de uma parte ou da outra. Então, para ninguém ficar inibido, às vezes é melhor ter uma localização neutra ali para não influenciar negativamente tua negociação, ok? Justiça e equidade, isso é fato. A justiça, esse conceito, ele é único para cada pessoa, não adianta. Cada um tem aí sua concepção do que acha justo, do que acha igualitário, de equidade. Então, é importante você deixar claro para uma pessoa o que você considera justo e a outra parte também te deixa claro. E, por fim, as emoções. É importante considerar aqui que no quesito emoções, dentro de uma negociação, você precisa fazer o quê? Você precisa estar preparado emocionalmente. Como? Problemas pessoais, deixa de ladinho, ok? Você vai focar nesse momento na tua negociação, Respira fundo. Profa, não paguei minha conta, respira fundo. Profa, tô com um problema com um amigo, não passei bem, ou passei mal à noite, ou tô com problemas particulares, não vou conseguir negociar. Vai sim. Inteligência emocional, respira fundo, foca. Eu preciso desse tempo para negociar e dar o teu melhor, correto? Inclusive, é importante você resguardar suas emoções no âmbito comercial e no âmbito também profissional. Nossas emoções são os nossos tesouros. Nós só temos que entregá-la a quem merece, ok? Nada de jogar aí pérolas aos porcos. Então é importante você se resguardar no ambiente de trabalho e ter uma conduta profissional. Claro, sempre respeitando as outras pessoas, tendo um bom clima organizacional, mas tem algumas pedras preciosas que a gente precisa guardar para nós, ok? Então, profa, aprendi influenciadores. Agora eu sei como utilizá-los da melhor maneira. Chegou lá no trabalho, eu vou fazer a melhor negociação. Eu tenho certeza que vai. Assim como o Antônio, olha só como nós vamos ajudá-lo. O Antônio já aprendeu a importância de planejar, viu que existem objetivos da negociação, ele precisa decidi-los. E ele também aprendeu sobre influenciadores. E ele vai fazer com que tudo isso caminhe bem para negociar melhor, ok? Então, frente a todo esse contexto, a professora convida você à nossa próxima SP, a 3. Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional.
Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! E agora sim, já a nossa SP3, e agora vamos aprender como planejar a negociação. Olha só, planejando a negociação, vamos ajudar o Antônio. Então, o dia da reunião se aproxima e o Antônio, ele continua se preparando, olha só, ele não está perdendo tempo. E ele conversou com o Carlos, aquele amigo dele, lembra? Que é expert em negociação, e perguntou se o planejamento para a negociação já estava concluído e perguntou qual era a sua maná. Olha o jeito que o Antônio ficou, ele não estava preparado para isso. Então, ele precisa realizar toda essa preparação e o planejamento para participar da reunião e compreender o que é essa maná e elaborar uma. E nós vamos ajudá-lo. Olha só. Prof, então ele viu que vai ter que planejar. Exato. E olha aqui o esqueminha para ajudar ele no planejamento. É importante o quê? Analisar a situação, compreender todo este contexto, levantar as informações importantes e fazer ali uma listinha de interesses em ordem de relevância ali sobre qual é mais importante. É importante também definir os objetivos. O que ele quer? Solucionar um conflito ali, ou então será que ele quer elaborar um acordo? E refletir sobre essa negociação, sobre o que ele quer para esta negociação. Então, tendo este planejamento bem realizado, é que desta maneira o Antônio ele consegue buscar ali essa melhor alternativa para um acordo negociado, que é a maná. Ela é a melhor oferta ali para que o acordo aconteça. Às vezes a negociação está acontecendo e você vê que as coisas não estão caminhando muito bem. Então você tem, uma cartada, a minha maná, eu tenho uma melhor alternativa aqui para este acordo, pessoal, vamos conversar melhor porque eu tenho uma nova proposta, eu tenho uma nova opção, então é importante considerar a maná, ok? Olha só aqui no nosso quadro. Ela é a melhor alternativa para o acordo negociado. Então, o negociador ele precisa refletir. Ele precisa, então, refletir e identificar qual é a melhor alternativa que ele possui, caso ali as coisas não estejam se concluindo, ok? Então, ele precisa pensar em todas as possibilidades de ação e também aumentar o seu poder como negociador. Ele pode utilizar uma técnica muito útil e muito utilizada, que é a árvore de decisão. Prof, então eu também quero aprender. Então, vamos lá, aluno. A árvore de decisão, ela é uma técnica muito utilizada para tomada de decisão. Então, ela vai ajudar aí o negociador a tomar uma melhor decisão. Por quê? Porque ela tem ali uma visualização gráfica em formato de árvore. Olha só, como se tivesse galhos aqui. Está vendo, aluno? Então, ela consegue aí ter esta visualização gráfica de maneira mais fácil, favorecendo a tomada de decisão. Prof, o que ela faz? Ela ajuda você a tomar decisões pautadas em análises do que? De probabilidade. Você consegue ver qual que é a solução mais provável ali naquele momento. Prof, me ensina a fazer isso daí. É pra já. Olha só, aqui temos a árvore de decisão. A prof vai usar aqui para você um exemplo de a compra de carregamento de madeira. Já que é árvore, vamos comprar madeira, certo? Aqui, a nossa madeira está avaliada em $100 mil, o carregamento de madeira aqui, para a gente fechar esse contrato. O fornecedor internacional fez essa proposta. O fornecedor nacional, que negocia em real, fez a proposta de 350 mil, melhorando aqui, mais claro, 350 mil reais, certo? E aqui o fornecedor internacional fez de $100 mil, ok? Então vamos lá. Existe, aluno, é importante que nesse momento você não fique focado no cálculo. É importante que você compreenda o conceito da árvore de decisão. E os dados que a professora vai utilizar nesse exercício são dados colocados por um exemplo. São dados exemplares, ok? Então fica tranquilo aí quanto aos cálculos. A professora vai falar probabilidades aqui, é um exemplo, certo? Retomando, temos aqui então. Existe a probabilidade do dólar ficar a R$3. Essa probabilidade é de 80%, então a gente vai usar aqui 0,8. E a do dólar disparar a R$5 é 20%.
0,2. Então, a gente vai calcular aqui a probabilidade para saber qual é o melhor valor. Então, vamos lá. Então, se é 100 mil reais vezes 3 esse dólar aqui, então vamos colocar aqui 300 mil reais vezes a probabilidade, 0,8, ok? Mais 100 mil vezes 5, 500 mil. Mais um zero. Vezes a probabilidade de 20%, 0,2. Igual. Fazendo a multiplicação primeiro, depois a soma, a gente chega ao valor de 340 mil. Profa, mas 340 mil é menor que 350 mil. Exato. Frente a essa probabilidade que o mercado oferta, que o exemplo nos traz, o fornecedor internacional vai ofertar essa mercadoria com o valor mais provável de 340 mil. Então, quer dizer que 350 mil é muito alto para esse acordo. No primeiro momento, a gente acha melhor fornecedor nacional, não é? Por ter mais certeza. Mas depois da árvore de decisão, que nos ajuda a tomar decisão, a gente pode ver que o fornecedor internacional é a melhor pedida, correto? Então, a gente consegue ajudar o Antônio nesse contexto. E olha só, aqui a gente pode pegar o quê? O planejamento que ele aprendeu que é necessário, analisar a situação e estabelecer objetivos e ter isso como tripé para ele se sair bem na negociação. E também elaborar a maná dele. Olha só, ele consegue desenvolver dentro da maná, que é a sua melhor alternativa para um acordo negociado. Ter um principal objetivo, saber qual deve ser o preço mínimo, ter a melhor oferta, negociar também um bom prazo. E caso não dê certo, a gente pode procurar outros clientes, não é mesmo? Ele está começando agora, o Antônio também ele pode aí se aventurar mais dentro do mercado, correto? Então, agora que nós conseguimos ajudar o Antônio mais essa situação, vamos para a nossa SP4. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? E agora sim, aluno, nós vamos para mais um ponto muito importante da nossa aula, que é trabalhar questões éticas e culturais dentro de uma negociação. E vai cair igual uma luva nessa negociação, não é mesmo? Porque, querendo ou não, estamos negociando com Brasil e China, que são culturas diferentes, não é mesmo? Então, vamos aí ajudar o Antônio em mais essa situação. Nosso tema, e olha só, dias antes da negociação, aluno do céu. Presta atenção aqui que vai acontecer agora. Olha só, dias antes dessa negociação, o Antônio recebeu um e-mail da Xin. Ai, misericórdia, professora, o que tinha nesse e-mail? Falava que o presidente global da empresa, um chinês, viria para o Brasil participar pessoalmente dessa negociação. Meu Deus. O Antônio, se ele não estava tenso antes, agora ele vai ficar. Ele deve ter pensado tantas coisas, como eu vou me preparar para receber este presidente, porque a Xin é uma grande empresa, está vindo o presidente global para negociar com ele, como ele vai se preparar melhor, como ele vai recebê-los, como ele vai negociar questões legislativas e éticas, porque, querendo ou não, a lei do Brasil é diferente da lei da China. Como será que nós conseguimos entrar num consenso aí, não é mesmo? Então, olha só aqui no nosso quadro. A negociação ela vai considerar os aspectos culturais de um outro país. E aí a gente pergunta, como que a gente vai garantir essas normas éticas? Então vamos lá, negociação intercultural. Ele pode buscar ali algumas informações sobre a outra cultura, não é mesmo? E também informações sobre a forma de negociar, como esta outra
cultura costuma negociar, como eles são, como eles gostam de negociar, eles já vão direto ao assunto, eles gostam de conversar primeiro sobre outras coisas, como que funciona? É importante também, evitar gafes e situações que possam ofender a outra parte. Então, sempre, o respeito sempre é bem-vindo em qualquer situação. O aluno não tem jeito. No Brasil, fora do Brasil, o respeito sempre é essencial. E ele sempre é reconhecido. Então é importante o quê? Respeitar a outra cultura, mostrar que você pesquisou, não é que você conhece a outra cultura, no caso a chinesa, respeitá-lo sempre e tratar ali de assuntos profissionais de uma maneira muito cordial e muito respeitosa, ok? Evitando gafes, facilitando a nossa vida pra gente também, né, não escorregar, não passar uma vergonha ali desnecessária, né? Que daí a gente já ficaria inibido na negociação. Imagina o Antônio nervoso do jeito que ele estava cometendo uma gafe, ele já ia se sentir bem inibido. Então é preciso pesquisar, conhecer para você chegar lá, respirar fundo e mostrar para que veio com a maneira respeitosa e assertiva, certo? Retomando, temos aqui, demonstrar sempre respeito, demonstrar preocupação que você pesquisou, sabe como lidar ali com a cultura chinesa. E também os seus valores e costumes devem ser respeitados pela outra parte. Então, quem quer respeito, dá respeito. Então, nós precisamos sempre demonstrar respeito ali para sermos respeitados. Prof, e a questão ética? Temos alguns pontos muito importantes aqui dentro desse contexto para nós trabalharmos. Então, vamos lá. Olha só, uma parte é muito importante. Temos aqui as normas éticas, que é o quê? A forma de agir do negociador. É interessante não ir contra os princípios da boa convivência e jamais enganar a outra parte, ok? Tem umas questões aqui que é importante, melhor dizendo, aluno, que você se atente. Olha só, o antiético. Tem momentos, situações, definições, decisões que são antiéticas. E antiético, nesse contexto, vai significar ilegal. Se é ilegal, tchau, fora. Ilegal a gente não mexe, correto? Mas, sempre tem um mas, né, profa? Sempre. Vamos lá. Tem aquilo que é antiético, mas não é necessariamente fora da lei, profa. Mas se vai contra os teus princípios éticos, os teus valores, a tua concepção de justiça, você também não precisa fazer. Correto? A gente sempre tem que trabalhar da melhor maneira possível, ok? E depois temos a questão de valores e justiça, então vamos lá. Temos aqui princípios morais. É importante que você saiba quais são os princípios morais seus e da outra parte. E também, inclusive, o das empresas que estão ali sendo representadas, correto? É importante valorizar isso. E definir com clareza o que é considerado justiça para ambas as partes, para que vocês possam definir aí momentos que ambos concordem com as questões legais, com as questões de justiça e com aquilo que é legal no sentido de dentro da lei. Legal dentro da lei, ok? Então, profa, é importante cuidar da ética, dos valores da justiça na negociação, né? É imprescindível. E, depois oficializar tudo isso num acordo. Correto? Facilita para todos. Nós vamos aprender mais sobre acordos e contratos nas nossas próximas aulas, ok? Profa, como que a gente ajuda aí o Antônio a não passar vergonha nessa situação aí com os chineses? Como que ele pode representar bem a empresa dele e representar também bem ele como um profissional? Como que a gente pode ajudar? Olha só no quadro. Temos aqui. Nós podemos buscar informações sobre a outra cultura, como fontes de informação, a internet, livros, conversar com pessoas da comunidade chinesa que moram no Brasil, por que não? Não é? A gente vai conhecendo também ali a cultura chinesa, que também é uma cultura rica, tanto quanto a brasileira. Temos também que verificar a possibilidade de buscar um bom intérprete. Profa, por que um bom intérprete? Comunicação. Não tem para onde correr. Comunicação é chave. Então vamos pensar. O chinês fala mandarim. Não fala. Português, o brasileiro fala português. Melhor dizendo, o brasileiro fala português. Então, entre mandarim e português, vamos tentar conversar em inglês. Meu inglês está enferrujado, profa. Vamos para um intérprete.
Por que não? A intérprete vai deixar tudo ali muito claro, muito redondinho. Você vai compreender com clareza a outra parte e vice-versa, a outra parte também vai te compreender com clareza. Por que não? Se é para melhorar a comunicação, para ela ficar clara, tudo é válido, a comunicação é fator-chave, ok? Retomando, temos aqui também verificar valores e princípios da organização, a questão de legislação, focar na legislação brasileira e também na chinesa, chegar aqui num acordo em como vocês vão levar aí essa negociação. Importante sempre, aluno, ser respeitoso, estabelecer um contato de confiança com as partes, demonstrar que você tem interesse naquilo, que você não está ali brincando. E também é importante saber mais sobre a cultura popular, os costumes, ofertar presentes, valorizar a cultura deles, mas também valorizar a nossa. Então, quando eles chegarem, pode ser oferecido um presente que remeta a uma bandeira do Brasil, ou então um ponto turístico brasileiro famoso, que as pessoas gostam. E é importante também fazer com que eles se sintam bem recebidos, correto? Então, é importante demonstrar também a nossa cultura. A culinária brasileira é maravilhosa. Cada estado, nós sabemos, tem um prato típico. Então, a comida do Brasil ela é muito bem temperada, ela é muito bem feita para qualquer lugar que você estiver. Então, o Antônio pode levá-los para um restaurante de comida típica, para eles conhecerem também um pouco da nossa cultura. Pode levá-los para conhecer algum ponto turístico ali da cidade onde eles estão alocados para negociação, então é importante sempre valorizar tanto a cultura do outro, mas também a nossa, ok? Então frente a estes conhecimentos que a professora dá continuidade e convida você agora ao participando da nossa aula. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! E agora sim, já estamos caminhando para o encerramento da nossa aula, mas ainda convido você, aluno, a nós provocando novas situações. E olha só aqui no nosso quadro, lembra que a professora falou que ia anteceder um slide respondendo uma questão antes? É essa daqui, ó. Prof, a visão sistêmica lá do Martinelli, frente ali a uma abordagem sistêmica do processo de negociação. E uma negociação ganha-ganha, onde ambas as partes saem ganhando aí da negociação, porque ambas tiveram seus interesses atendidos, é o melhor método? Sim, como a professora já havia respondido previamente, é o melhor método. Por quê? Porque a abordagem sistêmica vai abordar ali esses 11 pontos cruciais e importantes para que a negociação aconteça da melhor maneira ali frente àquele universo da negociação. E a questão ganha-ganha. A negociação ganha-ganha, ela é importante porque um lado coloca o seu interesse, o outro lado coloca o outro interesse. E ó, juntos eles buscam ali uma negociação que é focado em algo integrativo, que vai atender ambos os interesses ali, algo igualitário, certo? Uma parte sai ganhando e a outra também, ok? Não se esqueça lá do exemplo do bolo das crianças. Uma vai ter o valor agregado ali de todo o recheio que ela queria e a outra vai ter o valor agregado ali de toda a massa que ela queria nessa negociação por interesses, que de fato ela está focada numa negociação ganha-ganha. Ambas as partes ganham aquilo que elas desejavam, correto? Aluno, vamos aqui rapidamente ao quadro para que você possa ver. Agora é com você. Faça as suas atividades, as suas análises. É importante que você estude, aluno, que você se prepare sempre aqui para as nossas aulas, ok? Então, se você tiver alguma dificuldade, fique à vontade, se comunique conosco aí através dos nossos canais de acesso para que nós possamos sanar a sua dúvida. Tem uma colocação aqui no chat que a professora já está de olho e eu vou responder para você no momento das perguntas. Então, eu vou deixar aqui 2 minutinhos para vocês trazerem mais colocações. Na sequência, eu já respondo essa e as demais, ok? A professora volta já. Participem!
Então, aqui retomando no momento de perguntas, temos 2 colocações, a professora agradece. Olha só primeiro. Num cenário onde o cliente está devedor, qual seria o melhor tipo de negociação? Aluno Josivan Arapiraca, a professora falou certo? Alagoas, ótimo. Temos aqui esta questão. É importante você reconhecer que não é a situação, o conflito em si, mas como vocês querem resolver. Você quer só solucionar esse conflito e romper com esse relacionamento? Ou você quer elaborar um acordo e algo positivo no futuro? É importante você saber e pensar se esse conflito precisa ser bem resolvido ou não. Se você quer continuar com esse parceiro de negócios ou não. Esse conflito vai ser resolvido da maneira que você achar melhor no futuro, ok? Geralmente, a professora sempre aconselha você resolver da melhor maneira e ficar aí elaborando o acordo com relacionamento de negócios a longo prazo. Mais uma questão, inclusive que a professora já respondeu, em uma negociação ganha-ganha, como não perder e não atrapalhar o outro do polo de Tocantins? Obrigada. Colocando os interesses de maneira coesa, explicando o seu lado para outra parte, para que vocês possam chegar a um consenso que você não vai ganhar, que você não vai perder, mas vai ganhar. E também aqui do Tocantins. Em épocas de interesses difusos, como aplicar a negociação ganha-ganha de forma satisfatória? Colocando as cartas na mesa, sendo uma pessoa realista, mostrando o seu lado, mostrando que você está ali de forma profissional e que você quer buscar algo melhor para ambos, ok? Alunos, obrigada pelas participações. Não se esqueçam, estudem e se preparem para as nossas próximas aulas. Caso haja dúvidas, a professora fica à disposição no nosso chat, ok? Bons estudos e até breve! A negociação é essencial para resolver questões pessoais, profissionais, políticas, comerciais, jurídicas, trabalhistas e várias outras. No mundo dos negócios não é diferente. Para fechar parcerias, acertar transações, obter financiamentos, implementar projetos e contratar novos fornecedores, a negociação é peça-chave para resultados favoráveis. E o segredo para o sucesso na negociação é conhecer os fundamentos, aspectos, elementos, técnicas de negociação e premissas de estratégia empresarial aplicados às atividades comerciais. De início, é importante refletir sobre a relevância da negociação. Constatado sua necessidade, é essencial conhecer o conceito de negociar e aprimorar técnicas de comunicação, para assim aplicar o melhor modelo de negociação para cada situação. A negociação baseada em posições tem como objetivo defender a ideia inicial durante toda a conversa. Já na negociação baseada em interesses, os negociadores atuam em conjunto para crescer o valor daquilo que é negociado e para aumentar as chances de se chegar a um acordo. Às vezes é comum conduzir a negociação com foco em solucionar conflitos existentes entre as partes. No entanto, essa opção costuma causar mal-estar. O melhor é que ela seja evitada. Uma abordagem mais eficaz seria elaborar acordos, sugerindo boas soluções para ambas as partes, visando o relacionamento a longo prazo. O relatório Maná, melhor alternativa para um acordo negociado, é uma das ferramentas mais importantes para a elaboração de um bom relatório, item importante de uma negociação. Com ela é possível saber de antemão qual opção se tem, caso a negociação não se concretize, ou qual o mínimo que se pode aceitar em uma negociação. Uma outra ferramenta relevante é a árvore de decisão. Ela auxilia o negociador a tomar decisões mais racionais quando existem muitas opções para serem analisadas. Um bom negociador conhece as normas técnicas que devem ser respeitadas durante a negociação, assim também como se prepara para respeitar a cultura dos envolvidos no negócio. Ele também está ciente dos conceitos de valores e justiça, detalhes que, se não analisados na mesa de negociação, podem impactar no resultado final de todas as decisões. Para alguns, a negociação nas empresas ainda é vista como uma reunião para discutir interesses. Entretanto, para aqueles que se aprofundam no tema, estratégia empresarial e negociação são habilidades que podem e devem ser aperfeiçoadas.
Quando baseadas nesses estudos e nas ferramentas desenvolvidas, as negociações podem atingir resultados cada vez melhores para os dois lados interessados. Para se tornar um bom negociador com habilidades e competências, estude e pesquise mais sobre o tema. Essa é uma arte que, com dedicação, ousadia e técnica, todos podem desenvolver. Até mais!